Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Prezado pároco, Padre João Batista, vigário paroquial Padre Jean, caros paraninfos de hoje, também meus queridos irmãos, como é importante para termos como tema deste novenário falarmos sobre a oração. Um pedido tão caro do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para nos prepararmos para o jubileu do ano que vem. A oração para que nós tenhamos a consciência do quanto é necessário para a nossa vida nós nos aproximarmos de Deus. O quanto é necessário para cada um de nós a oração para chegarmos à santidade, para sermos santos. E estes temas destes dias, deste novenário, vai colocando como nós devemos rezar, ao refletir sobre a Ave Maria, sobre o Magnífica, sobre o Pai Nosso, ao nos mostrar a oração dos apóstolos no Monte Tabor, nos colocando como é o nosso caminhar até Deus, e hoje a oração insistente, a oração perseverante, deste amigo que vai à casa de seu amigo, já à noite, suplicar por um auxílio. Meus amados irmãos, às vezes nós podemos pensar que basta nós rezarmos uma vez e já deveríamos alcançar a graça de Deus. E pela Sagrada Escritura nós aprendemos que não é assim. Os planos de Deus não é deste modo. Devemos ter a nossa oração perseverante e insistente, como este amigo, e também como outra passagem da Sagrada Escritura, do Evangelho, que São Mateus nos narra no capítulo 15, versículos 21 a 28, de uma mulher cananeia que vai até Jesus, suplicando por auxílio para a cura da sua filha, que estava atormentada pelo demônio. E é interessante nesta passagem do Evangelho que Nosso Senhor não dá atenção a esta mulher. E ela não cessa de gritar, de suplicar a Jesus. Mesmo que os discípulos ali se aproximando de Nosso Senhor e dizendo a Ele, já reclamando, manda esta mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E a mulher aproveita desta oportunidade que os discípulos estavam conversando com Jesus para se aproximar dele e para suplicar mais uma vez, prostrada, de joelho, um coração de uma mãe angustiada, dizendo: Jesus, Mestre, socorre-me, ajuda-me. E Nosso Senhor vai dirigir a ela uma palavra muito dura aos nossos olhos, vai dizer que Ele não veio para, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e vai dizer: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus responde também: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Uma palavra dura, que talvez nós não entendemos. Por que Deus age deste modo? Por que chama de cão, de cachorro, a esta mulher? E Jesus quer testar, meus amados irmãos, o tamanho da fé desta mulher. E ela utiliza da palavra de Jesus para lhe dirigir mais uma vez uma súplica. Eu sei, Senhor, eu reconheço, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E Jesus vai dizer agora com grande carinho a esta mulher: mulher, grande é a tua fé, faça-se como queres. E na mesma hora, diz o Evangelho, a sua filha ficou curada. Meus amados irmãos, o quanto nós podemos aprender com isto? Na oração desta mulher cananeia está como deve ser a nossa oração.
uma oração constante, uma oração insistente, uma oração confiante, uma oração humilde. Assim, meus amados irmãos, nós também vemos na insistência da oração de uma grande santa que nós conhecemos, Santa Mônica, que teve que rezar vários anos pela conversão de seu filho, Santo Agostinho. E São Cláudio de La Colombière vai dizer: a conversão de Santo Agostinho não foi concedida a Santa Mônica, senão após 16 anos de lágrimas. Por outro lado, foi também uma conversão incomparavelmente mais perfeita do que ela imaginava e do que ela tinha pedido. Ela só queria que ele fosse batizado, que ele se tornasse cristão, que ele se deixasse os seus vícios, e ela acabou vendo elevado ao sacerdócio, à dignidade episcopal. Se depois de um ano, pensemos, e diz assim o santo, se depois de um ano ou 2 anos de orações, esta piedosa mãe desanimasse, se após 10 ou 12 anos, vendo que o mal crescia a cada dia, que seu filho se comprometia cada vez com novos erros e novos excessos, se tivesse abandonado todo o seu propósito por falta de esperança, quão grande seria sua desilusão. Que mal, meus amados irmãos, diz o santo, ela faria a seu filho? De que consolo ela não se privaria? Mais uma vez, meus amados irmãos, mostra para nós a importância da oração ser incessante, ser confiante, ser humilde e ser persistente. Quantos dias, não, quantos anos, orar sem cessar, pedir sem desfalecer. E São Cláudio de La Colombière, ele vai continuar dizendo, dirigindo assim a cada um de nós: tu que solicitas a conversão de teu marido, da tua pessoa amada, e podemos acrescentar aqui de teus filhos, não te canses de orar, ser constante, ser incansável em teus pedidos. Se fores rejeitado hoje, amanhã receberás tudo. Se não conseguires nada este ano, o próximo ano ser-te-á mais favorável. No entanto, não penses que teus cuidados são inúteis. Deus considera todos os teus gemidos. Receberás proporcionalmente ao tempo que passastes orando. E aqui nós lembramos daquela frase de Santo Ambrósio, Santa Mônica: fique tranquila, Santa Mônica, fique tranquila, mulher. Deus não deixa desamparado um fruto de tantas lágrimas. As nossas orações, meus amados irmãos, têm um efeito, são úteis para cada um de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas os senhores podem me perguntar: mas padre, eu entendi que temos que rezar incessantemente, de modo perseverante, mas por que tem que ser deste modo? Por que era essa insistência em rezar? Deus não pode logo fazer o seu milagre, realizar aquilo que eu peço, já que Ele é todo poderoso? Sim, meus amados irmãos, sim, é possível. Mas diz Santo Agostinho uma resposta tão bela na sua carta à prova. Ele vai dizer: a oração não é para informar Deus, é para formar a gente. A oração não é para informar a Deus, é para formar a gente. De tanto pedir em nossa oração, cada fibra, meus amados irmãos, nossa, vai aprendendo que depende de Deus. De tanto pedir na oração, nós aprendemos que no final vai acontecer como Deus quer. De tanto pedir, nós aprendemos a rezar, nós aprendemos a amar a Deus, nós aprendemos a pensar em Deus.
nós aprendemos a sermos humildes. De tanto pedir, meus amados irmãos, mesmo que Deus não faça como nós queríamos que tivesse sido feito, nós terminamos dizendo: Senhor, eu pedi tanto, agora eu sei o que aconteceu, foi segundo a vossa santíssima vontade. A oração não informa a Deus, mas forma cada um de nós. E aqui fica claro, meus amados irmãos, o porquê das demoras de Deus. Fica claro para nós o porquê das cruzes, dos sofrimentos, das doenças que nos acometem. Porque é algo que vai ser uma pergunta, uma inquietação do nosso coração, o porquê o sofrimento, Deus permite o sofrimento de seus filhos para nos formar cada um de nós. Porque Deus, meus amados irmãos, quer a nossa salvação. Este é o intuito de Deus. Para isso Ele nos criou, para isso Ele nos colocou aqui neste mundo, para nós sermos santos. Este é o objetivo de Deus. Deus tem uma visão diferente da nossa. Nós muitas vezes estamos imersos em nossos problemas, na nossa faina diária, nas nossas preocupações de cada dia. E muitas vezes nós, por estas preocupações, esquecemos da finalidade para a qual estamos aqui. Nós fomos colocados aqui neste mundo para preparar o nosso céu. Então é por isso que Deus não vai fazer de tudo para impedir que nós soframos, mas vai fazer de tudo para que nós salvemos a nossa alma. Sim, Deus faz milagres. Sim, Deus pode agir e curar as pessoas, mas o foco principal de Deus é a salvação eterna de nossas almas. Deus cura uma doença, quando essa cura irá ajudar a salvação dessa pessoa. Santo Afonso fala algo muito sério a cada um de nós. Quantas pessoas que são pobres e doentes, que se tivessem saúde e fossem ricas, seriam muito mais pecadoras. Isto, claro, na visão do mundo, da visão deste mundo hedonista, que busca o prazer, que vive olhando somente para esta vida, para as coisas materiais, é um escândalo. Mas não, meus amados irmãos, a maior desgraça da nossa vida é o pecado. É perder o céu, é perder a salvação, não é ter uma doença. A maior desgraça neste mundo não é estar doente, não é ter uma dor, não é passar pela cruz, mas é pecarmos, é perdermos a nossa salvação. Se para ganhar o céu, se para ganhar a vida eterna, é preciso ser pobre e doente a vida inteira, que seja, meus amados irmãos, deste modo, contanto que eu ganhe a eternidade. Claro, meus amados irmãos, não vamos desejar ser doentes, desejarmos ser pobres, mas desejarmos ser santos. Se Deus permite esta contrariedade em nossa vida, esta dificuldade que nós passamos, este sofrimento que talvez podemos passar, aprendermos com Ele. Como nós meditamos e refletimos antes, a oração é para formar a gente. Se Deus permite tal cruz em nossa vida, nos interrogarmos o porquê, o que eu preciso melhorar em minha vida, o porquê Deus está permitindo, se é a sua santíssima vontade, algo Ele quer mudar em nosso coração. Da nossa parte, insistimos na nossa oração. É claro que podemos pedir a Deus a cura, é claro que podemos pedir a Deus a salvação de alguém, a realização de um milagre, da cura de uma doença de uma pessoa. É claro, sermos insistentes em nossa oração, mas aprendermos com as demoras de Deus, aprendermos com o tempo que Deus nos concede, o que preciso melhorar em minha vida. A oração é isso, meus amados irmãos, para formar cada um de nós. O monge Cartucho, nós sabemos que os cartuchos são os monges, aqueles que vivam já em grande intimidade com nosso Senhor. Ele dizia: quando Deus nos vê,
Ele sempre vê a nossa vida inteira. Nós, muitas vezes, queremos as soluções rápidas e achamos que, às vezes, uma doença é uma desgraça em nossa vida, porque nós enxergamos de modo imediato o presente em nossa vida. Deus vê a nossa vida inteira, diz este monge. Com frequência ele dizia: eu agradeço a Deus que me tenha deixado ser cego. Tenho a certeza que deixou isto acontecer em minha vida para o bem da minha alma. Deve-se sempre partir do princípio que Deus é infinitamente bom e que todas as suas ações são do nosso interesse. Por causa disto, diz este monge, um cristão deve estar sempre contente, nunca descontente. Porque tudo que acontece é da vontade de Deus e só acontece para o bem-estar de nossa alma. Meus amados irmãos, Santo Afonso também ele dizia, assim já para encerrarmos a nossa reflexão, com relação a este cuidado de Deus, ele vai comparar com um médico. O médico que se importa realmente com o doente, nunca vai prescrever alguma coisa que faça mal ao doente. Jesus, meus amados irmãos, diz Santo Afonso, ele é o médico dos médicos. Ele não somente se importa conosco, ele nos ama. É muito mais do que se importar, é amar. Por isso, meus amados irmãos, e ele não nos ama de qualquer modo, nos ama de modo perfeito, de modo infinito. Por isso, nós nunca termos este receio de nos aproximarmos de Deus, de deixarmos que Ele possa nos formar para que nós alcancemos o céu, a pátria bem-aventurada que nos foi prometida. Que nós, meus amados irmãos, neste dia, nós possamos aprender isto, aprendermos a sermos constantes em nossa oração. Se já rezamos tanto e ainda não vemos ainda a graça de Deus acontecer, continuemos a nossa oração. Que as mães continuem rezando pelos seus filhos, que os maridos possam rezar por suas esposas e também o contrário. Rezarmos por aquelas pessoas que são importantes para nós, pela sua conversão, não desanimarmos a nossa oração. É no tempo de Deus, e neste tempo que Ele permite, Ele vai formando o nosso coração. Levarmos esta frase para a nossa vida. A oração não é para informar a Deus, porque Ele sabe já de tudo. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas preocupações. A oração serve para formar cada um de nós. Que tenhamos esta oração insistente como o nosso Senhor pede a cada um de nós. Esta oração confiante em nosso Senhor, porque nosso Senhor é fiel em suas palavras. E a palavra do Evangelho de hoje vai ser um pedido tão caro de nosso Senhor a cada um de nós. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. E Deus vai nos convidar à confiança. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Que nossa Mãe, a Virgem Maria, nos auxilie neste caminho, em busca da nossa formação aqui neste mundo, para alcançarmos o céu, a pátria bem-aventurada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.